Oi, gente, boa noite. Todos bem? Nós estamos aqui para mais uma live, tá? Hoje à noite nós vamos conversar com a enfermeira Ana Morato. Ela é muito conhecida de todos nós, porque ela foi gestora da clínica Erivaldo Fernandes Nóbrega quando da sua inauguração e fez um belíssimo trabalho aqui no território, inclusive com muita parceria com a Associação de Moradores e Amigos do Caxambi. A Ana Morato, ela é enfermeira, mas ela tem um currículo bem legal. Ela é doutoranda em psicossociologia, mestre em saúde coletiva, especialista em gestão em saúde e saúde da família, é enfermeira de uma grande operadora de saúde e, nesse momento, ela encontra-se na linha de frente do combate ao coronavírus, tá? Ela já está aqui. Oi, Ana, chama aí. Conversar com a gente. Estamos esperando a conexão. Ana Morato, conforme eu disse para vocês, enfermeira, que foi gestora da Clínica da Família, Erivaldo Fernandes Nóbrega. Oi, Ana, boa noite, minha Bom querida. dia, tudo Prazer bem? imenso te receber. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. E tá me vendo bem? Tô te Tá vendo bem. ótima a conexão. Eu passei o seu currículo aqui, faço questão de repetir. Você foi gestora da nossa clínica da família Erivaldo Fernandes Nóbrega, quando da sua inauguração, fez um trabalho belíssimo, ainda na demarcação do território, lembra? Sim. E ficou lá conosco um bom tempo. Hoje você é enfermeira de uma grande operadora de saúde, está na linha de combate aí, né, Isso, dessa na linha de situação frente. pandêmica que estamos vivendo. Mas você também, além de enfermeira, é doutoranda em psicossociologia, mestre em saúde coletiva, especialista em gestão em saúde e saúde da família. Isso Exato. significa que você vai falar com muita propriedade. E para a gente começar a nossa live, eu vou dar um gatilho. Eu tenho lido muito nas redes sociais. O vírus acabou? Infelizmente, não. Seria muito bom que nós tivéssemos essa notícia para dar, mas infelizmente não. O que nós temos visto é a reabertura do comércio, a flexibilização, o retorno às atividades, mas é preciso ter claro que essas medidas não são porque o vírus acabou, mas sim porque de alguma forma nós precisamos retomar, mas com muita atenção em como vamos retornar. Senão o desfecho ele pode ser ainda mais danoso do que o que nós temos visto. Infelizmente não é o que a gente tem acompanhado, né, com um retorno com alguma displicência, promovendo aglomerações, com o transporte público, infelizmente, né, o de massa, não oferecendo as condições necessárias para que a população não seja exposta ao vírus, que infelizmente ainda não acabou. A euforia é muito grande porque as pessoas ficaram confinadas muito tempo e quando se vê uma mínima possibilidade de voltar a uma suposta vida social que antes já existia, as pessoas vão com a ideia de que um vírus entra na vida da gente e depois ele vai embora. Eu, do meu fraco entendimento, gostaria de ouvir de você se vírus é assim, que a bactéria ela entra, você cura e ela vai embora. O vírus, ao que se sabe, leigamente falando, ele, depois que entra, ele fica circulando. Por isso as vacinas. É Sim, isso? exato. E o coronavírus, ele é um vírus que a gente já tem contato, né? Nós já temos contato com outros tipos de coronavírus. Ele já circulava, mas o Covid-19 não. Esse sim é um vírus novo e para ele nós ainda não temos vacina e nem imunidade de longa duração. O que é isso? A nossa imunidade ela é como a nossa memória. Tem coisas que nós lembramos muito bem, em que basta uma exposição àquele vírus e a gente desenvolve imunidade para toda a vida, e tem outros que não.
como, por exemplo, a gripe, né? E exatamente por isso é que nós fazemos a vacina anualmente, porque a nossa imunidade, ela não é para a vida toda em relação à gripe. Tudo que a gente hoje tem de conhecimento do Covid, a gente precisa deixar muito claro que é tudo muito dinâmico. É uma doença muito nova, com pouca informação ainda para o número de perguntas que nós temos, né? Nós temos muitas perguntas e poucas respostas, e principalmente respostas definitivas a gente não tem, mas tem se buscado. E eu acho que isso é um ponto importante. A gente precisa fortalecer as pesquisas, fortalecer as universidades, que são os campos férteis para a pesquisa. Né? Hoje nós estamos vendo o quanto as universidades ao redor do mundo estão contribuindo para que se chegue o mais breve possível a uma vacina, que seja capaz de, aí sim, devolver para a nossa sociedade uma vida dita normal, ou aquela que nós tínhamos antes da pandemia. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto nós não tivermos uma vacina, nós não podemos acreditar que tudo está normal, porque não está. Nós não estamos imunes, ainda que tenhamos contato com o Covid-19. Isso ainda não é possível garantir. Eu li recentemente, ontem ou hoje, exatamente sobre essa questão da imunidade. Há pessoas que acreditam que por terem dado positivo para a Covid-19, elas acham que elas estão imunes. Há exemplo, entre aspas e muitas aspas, da varíola, da rubéola, do cachumba, alguma coisa assim. Mas, na verdade, existem relatos, casos também de pessoas que contraíram a doença e tempos depois elas tiveram novamente. Então, nós vamos cair naquela situação do H1N1, todo ano vacina H1N1, Covid-19, vacina daqui para frente é assim? Nós ainda não temos essa resposta. Existem estudos que mostram que, em geral, aquele que teve contato com o vírus, ele normalmente não apresenta uma reinfecção no período de 3 meses. A gente consegue identificar hoje, naqueles que foram infectados, uma imunidade por mais ou menos 3 meses. Mas ainda não se consegue garantir que essa imunidade ela vai perdurar por mais tempo. Então, em suma, se eu fui infectado, eu não devo me expor, porque não está ainda garantido que essa minha exposição prévia, essa minha infecção prévia vai me garantir imunidade de longo prazo, de 1 ano, enfim, para toda a vida. Isso ainda não está estabelecido. E a vacina, ela vai pelo mesmo princípio. Eles estão realizando estudos ainda, né? Tem algumas vacinas que já estão em fase mais avançada, que é o que a gente chama de fase clínica, onde a testagem já acontece em seres humanos, para ser avaliado se essa vacina que hoje está sendo testada, inclusive no Brasil, se ela vai ser capaz de nos promover uma imunidade a longo prazo, acima de 1 ano, ou se vai ser como a gripe, em que a gente precisa refazer essa imunização no período de 12 meses, enfim. Isso vai depender de como nós vamos responder essa vacina. E aí eu já trago uma informação, eu estou participando como voluntária da pesquisa, né, da vacina. Essa pesquisa Você é voluntária? Sou voluntária. Sou voluntária porque entendo que enquanto cidadã, enquanto profissional de saúde, eu vou estar contribuindo para o desenvolvimento e a vinda dessa vacina para a população. Ela hoje está sendo ofertada de maneira voluntária, basicamente para os profissionais de saúde. E aí os profissionais de saúde tiveram acesso a uma plataforma, se cadastraram, foram selecionados e, se estiverem aptos, estão dentro da pesquisa. Eu sou uma delas, né? Já estou na fase de receber a vacina para participar dessa pesquisa. E recebendo a vacina, seja a vacina da Faculdade de Oxford, que é uma vacina que está avançada e que tem tudo para dar certo, né? Já que a gente já está na fase 3, você segue sendo acompanhado por 1 ano.
para verificar se nós vamos desenvolver a imunidade capaz de nos proteger por mais tempo. E não uma imunidade, como hoje o que a gente tem visto, é uma imunidade pequena, que dura de 3 semanas a 3 meses. Isso varia muito da resposta imunológica de cada indivíduo. Você falou uma coisa interessante. Vocês estão na fase 3 da vacina de Oxford. Quais são Isso. as fases de uma vacina até que ela seja considerada segura para que se possa vacinar a população e aí se dizer que a doença em si foi controlada? Sim. Todo o processo nós mostramos que temos capacidade, que nós temos tecnologia, temos recursos humanos, profissionais qualificados, capacitados para trabalhar com pesquisa clínica, né, que é o que a gente tem visto. Essa parceria do Brasil com a Faculdade de Oxford é uma parceria com profissionais brasileiros, né? Existem brasileiros participando dessa pesquisa. E todo esse processo, em geral, ele não é assim tão rápido, né? Nós estamos falando de rápido porque isso começou no final do ano passado e nós estamos em julho, né? Se a gente pensar em pesquisa clínica, isso é um período curto, mas os esforços estão todos direcionados para o desenvolvimento da vacina, entendendo o impacto que a pandemia do Covid-19 tem sobre a sociedade, sobre as economias, a economia mundial, né? O impacto não foi só no Brasil, não está direcionado a um continente ou a um espaço. Isso tomou uma proporção global. E esse processo todo, desde o desenvolvimento laboratorial, os ensaios normalmente em camundongos de laboratório, até que se possa começar a testar em humanos, nós chegamos a essa fase do teste em humanos de maneira pronta, né? Nós estamos começando aí, início de julho, nós já estávamos na fase 3. E aí a fase 3, garantindo que essa é uma vacina segura para uso em humanos, ela deve chegar aí para a gente entre setembro até dezembro. Essa é a expectativa da comunidade científica, mas ainda é uma Agora, expectativa. uma expectativa. Mas olha só, Ana, não posso deixar de expressar para você a minha preocupação, porque você é uma pessoa que está participando dos testes, né? Voluntariamente, Sim. como outras pessoas, como cidadã, conforme você disse. Mas se der alguma coisa errada, você fica doente, os outros ficam doentes, tem uma reversão de alguma coisa? Como é que é o processo? O processo da testagem da vacina, ele é um processo muito bem controlado e acompanhado. Eu fiz os testes para garantir que estava negativa, vou receber a vacina. Não se sabe se quem está participando vai receber a vacina contra o Covid-19 ou uma vacina controle, né? Que é uma outra vacina que não o Covid. Isso não é divulgado para o participante. É uma pesquisa duplo cego, né? Eu entro sem saber qual a vacina que eu vou receber, se é do Covid ou se é uma outra. E eu sou acompanhada de maneira periódica. Existe uma programação de 4 consultas com essa equipe para garantir que eu estarei clinicamente estável, acompanhar a minha resposta imunológica, as minhas condições clínicas. Isso não é só ir lá fazer a vacina e seguir a vida, né? Eu vou fazer a vacina e sigo sendo acompanhada por essa equipe da pesquisa clínica. Talvez vocês não saibam a vacina que estão recebendo, porque de forma inconsciente vocês possam sentir alguma coisa, absorver o sintoma, é isso? Na verdade, é comum, quando se fala em pesquisa clínica, ser uma pesquisa duplo cego. Você divide o grupo que será testado para qualquer medicamento, né, vacina, enfim, em 2. Aquele que vai receber o medicamento que está em teste e um outro grupo que não vai receber. Isso é para que seja comparado os efeitos e resultados. Não tem muito a ver com a minha resposta psicossomática, emocional, não. É mais um protocolo em relação à própria pesquisa. E como é que você vê
o comportamento da população frente a essa flexibilização, porque a coisa foi meio de repente, né? Acabei de ler recentemente, antes da gente entrar no ar, que parece que houve uma desaceleração muito grande. Alguns municípios, de 92 municípios, 79 já estão considerados estáveis, sem novos casos, somente Macaé. Isso saiu agora, está novo, tá? Quem abrir o site do Globo vai ler. Mas a gente volta à questão que foi abordada no início da imunidade, né? Essa imunidade, ela ainda não se pode afirmar que é perene, como também você não pode garantir que uma vez contagiado você não vai pegar novamente. Isso a gente já conversou. E aí, frente a esses dados, como é que você vê essa flexibilização e o comportamento da população em si? Porque ficou uma coisa muito louca. Quando disse assim, vamos flexibilizar, e saiu todo mundo. Sim. Sem recursos de higiene, de prevenção, de nada. Como é que você vê Sim. isso? Eu acho que o retorno às atividades ele precisava acontecer. Eu entendo que a indústria, o comércio, o empresário está com dificuldade. Nós já estávamos num período sensível e muito delicado, pensando na economia, né, com um número alto de desempregados, e a gente foi acometido pela pandemia, junto com o mundo todo, numa economia que já não estava estruturada. Na minha opinião, eu não acredito que o retorno seja o problema, e sim a maneira como nós estamos retornando. Meio que como um gado que abriu a porteira e sai sem se preocupar para onde está indo e de que forma está indo. E eu acredito que a gente pode sim retornar, mas muito atento com as medidas que nós já sabemos quais são. O distanciamento, as questões de higiene, a higiene respiratória, que é o uso da máscara, evitar aglomeração, independente da razão pela qual ela esteja ocorrendo. Tem sido muito comum com o retorno dos esportes, a aglomeração em bares, sem nenhum respeito à distância mínima entre uma pessoa e outra. Isso me preocupa porque a abertura aconteceu aí há uma semana, né, a abertura oficial, e nós vamos sentir o efeito disso dentro de 2 semanas. E a mais delicada é porque nós não temos nenhuma medida efetiva hoje, que seria a vacina, para dar conta disso. Então, nós podemos sim vivenciar, como outros países que flexibilizaram antes do adequado ou de maneira talvez não tão prudente, e vivenciaram uma elevação da curva. Então, acho que muito pior do que o período de quarentena, de isolamento social, é depois de sair nós termos que retornar, né? Isso vai ser ainda mais difícil. Então, eu acho que a mensagem que a gente tem que ficar muito claro é que nós precisamos ter cuidados conosco, com aquele que está próximo, porque quando eu me contamino, eu coloco em risco as pessoas que estão próximas a mim, meus colegas de trabalho, a minha família, os meus contatos, as pessoas que circulam no mesmo ambiente que eu. Todas essas pessoas estarão expostas se eu não tiver os devidos cuidados. E infelizmente é o que nós temos visto. Bares cheios, praias lotadas, nenhum distanciamento sendo respeitado. Isso é preocupante. É muito comum a gente ver as pessoas comentando nas redes, cada um sabe de si. Às vezes eu fico lendo e eu, quando algumas vezes eu acho que deva falar alguma coisa, eu até falo, mas eu não entendo a Covid, né, SARS-CoV-2, né, como sendo uma doença de cada um, sabe disso? Eu vejo como uma doença social. O momento em que você convive comigo e eu ou você ficamos doentes, todo aquele grupo social é afetado. Então não é um cada um sabe de si, é isso? Sim, essa é uma doença, há outras infecções por vírus, como por exemplo o HIV. Você se infecta e o vírus está com você. E a transmissão dele é de alguma maneira controlada, porque é necessário um contato íntimo, sexual, diferente do Covid, que é uma infecção viral sim, mas que é transmitida
pela respiração, pela proximidade. Então já não estou mais falando de mim, eu estou falando de nós. E isso é uma outra fragilidade, porque a nossa percepção de coletividade, ela está muito afetada. Eu estou deixando de me preocupar com o outro por diversas razões, porque o outro não tem a mesma visão política do que eu, porque o outro tem uma visão de gênero, de raça diferente da minha, e o Covid vem atravessando tudo isso, ampliando muito essa nossa falta de preocupação com o outro, com a coletividade, com a autoproteção e a proteção do outro, né? Porque quando eu me contamino, eu coloco o outro em risco. À medida que eu circulo, à medida que eu entro em um transporte público, em que eu vou ao trabalho. Isso é muito delicado, porque não é só sobre mim, é sobre nós. É sobre nós, exatamente. E esse negacionismo que a gente vê aí, essa bandeira do negacionismo, é medo? É isso, é medo? Eu vejo muito como medo, né? Uma negação. Não sei se é medo, eu acho que tem toda uma construção social por trás disso tudo, sabe? Eu acho que tem um pano de fundo social. Nós estamos em um cenário peculiar que impacta na nossa percepção de mundo, em como nós enxergamos as coisas. O negacionismo ele vem muito imbuído de tudo isso, da negação da ciência, da negação do conhecimento, do retorno ao poder patriarcal. Isso perpassa aí pela questão da pandemia. E por isso é que resistir e insistir, investir, valorizar o conhecimento, valorizar aquele que busca o conhecimento científico, baseado em evidências, né, científicas, senão nós estaríamos ainda na era em que acreditávamos que a Terra era quadrada, plana, em que acreditávamos em miasmas, né? Então, assim, nós já passamos dessa fase, né? Nós já avançamos. Será que retroceder é o melhor caminho? Negar a ciência, negar o conhecimento, negar o valor do saber é o melhor caminho? A pandemia veio mostrar para a gente que não, né? Que a ciência tem um importante valor. Hoje, nós estamos aguardando uma vacina. E essa vacina, ela não vai vir de um saber apenas popular, ela vai vir através de conhecimento, de ciência, de evidências, de profissionais implicados na pesquisa. E o que nós vimos e temos acompanhado é um desmonte da coisa pública, é uma desvalorização da universidade pública. Isso me toca porque eu sou cria de universidade pública, né? Eu sou da UFRJ, meu mestrado foi na UFRJ, meu doutorado é na UFRJ, e eu não compartilho com a visão que hoje nós temos da Universidade Federal. Muito pelo contrário, o conhecimento, a potência de mudança hoje está dentro da universidade. Então nós precisamos valorizar isso. O negacionismo ele precisa ser combatido não de maneira radical, agressiva, mas no diálogo, né? Colocando para o mundo, como nós temos colocado, que o caminho é o conhecimento, é a educação. Não tem como negar isso. Uma população educada, com conhecimento, com saberes, ela é empoderada. E talvez esteja aí a grande preocupação, quando você empodera uma população, É uma talvez. entendi perfeitamente. Ana, agora vamos falar dos serviços dos hospitais, dos profissionais da área de saúde. Como é que está essa situação? Você que está na linha de frente, por favor. Então, desde 2017 para 2018, quem trabalha no SUS, quem é usuário do SUS, e eu acho que todos nós somos em algum momento da vida, somos usuários do SUS e precisamos defendê-lo. Nós estamos acompanhando um desmonte do SUS por diversas iniciativas, por redução de financiamento, por reorganização de serviço. E a pandemia trouxe uma preocupação importante quando você tem um serviço de saúde fragilizado, desorganizado, desmobilizado
e que é o setor que vai dar a primeira resposta frente à pandemia. Então, essa é, sem dúvida nenhuma, uma linha tênue entre aquilo que é colocado como algo que é melhor para a população, como veio sendo colocado, né, que a redução de financiamento ia qualificar, enfim, por diversas razões, e hoje a gente percebe que não, né, que nós precisamos qualificar, ampliar, investir no serviço público, porque a iniciativa privada ela não consegue dar conta e dar resposta para um país como o nosso de dimensões continentais, né? E aí o que nós assistimos com tudo isso? Infelizmente, a farra do boi, né? Nós acompanhamos e estamos acompanhando pessoas se aproveitando desse cenário de pandemia para utilizar de maneira inadequada a coisa pública, o dinheiro público, a emergência, né, dispensando a exigência de uma licitação, foi-se fazendo compras de maneira inadequada. E aí a população é quem mais sofre. Quando você sobrecarrega o sistema público, quando você não consegue ofertar uma porta de entrada adequada, que é a atenção primária, e aí falando muito especificamente do Rio de Janeiro, que teve uma expansão da atenção primária fantástica, né? Para quem vivenciou desde 2008, como eu vivenciei essa expansão, nós tínhamos uma equipe e chegamos ao marco histórico, né, de expansão, chegamos a 2% para 70% de cobertura de saúde da família, e com a entrada, né, da nova governança municipal, isso foi desmobilizado. Unidades foram tendo suas equipes desmontadas, diminuídas à metade, e com a pandemia eles ficaram muito fragilizados. Profissionais que já estavam sobrecarregados se sentiram ainda mais sobrecarregados, impotentes frente a algo que eles poderiam dar a resposta, se eles tivessem sido instrumentalizados e se tivesse sido mantido aquilo que nós tínhamos. Infelizmente, nós assistimos a isso. Eu espero que agora nós temos a oportunidade de fazer a mudança, né, de fazer uma escolha melhor, o que não tem sido uma tarefa fácil, mas é preciso repensar, porque uma decisão, uma escolha para uma governança, seja municipal, estadual, federal, ela vai impactar na vida de todos e de cada um. Não tem outra forma de pensar. Eu vou fazer uma observação aqui, porque a maioria das pessoas pode às vezes não verbalizar, mas ela pensa assim, ela está falando isso porque ela vai para o hospital particular. Você não vai para o hospital particular. Você fez pré-natal no SUS, você teve seus filhos pelo SUS, você tem médicos pelo SUS, você é #SUS, né? Então é bom que fique claro isso aqui, que eu lembro de você fazendo pré-natal no SUS. Sim, com o meu médico de família. Com o seu médico Meu de médico de família. família, E que as trabalhava crianças na Elivaldo, ele fez o meu pré-natal, os serviços de ultrassonografia da clínica da família que o meu usuário usava, era o mesmo que eu, né, e meus filhos tinham acesso. Então, eu sempre lutei e sempre coloquei para minha equipe que o serviço público ele tem que ser um serviço de excelência. Nós somos servidores e, como servidores, nós temos que trazer o exemplo, ter orgulho daquilo que tem sido feito. Então, não é porque é público que não tem que ser bom, ao contrário, ele tem que ser excelente. Eu tenho que oferecer o meu melhor. O melhor de mim, sem dúvida nenhuma, precisa estar na coisa pública, que é o que, em momentos como esse, só ele consegue dar a resposta que precisamos. Porque Perfeito. ainda que Agora, alguém diga, não não pode ir. fala, Querida, perdão. Fala, se Ainda alguém. que a gente olhe para fora, para outros países que têm sistemas de saúde diferentes do Brasil, o nosso sistema de saúde, ele é um sistema que tem tudo para dar certo. Nós temos princípios, diretrizes que podem trazer para a nossa população como um todo um serviço de qualidade.
Porque é um serviço que está previsto para todos. Não é para aquele que tem carteira assinada, não é para aquele que é brasileiro, é para o imigrante. Eu sempre falava com a equipe que o SUS ele é para a população em situação de rua, até para o sheik árabe. E ela tem que ser boa igualmente para os dois. Eu não posso oferecer um serviço melhor para um e menos qualificado para outro. O meu serviço ele tem que ser excelente para todos. Todos iguais, todos o mesmo tratamento. Agora, vou falar uma coisa triste aqui. Nessa linha de frente, você já viu algum... Porque assim, o que acontece? Quando eu me refiro a essa doença, algumas pessoas falam que eu estou dramatizando. Não é isso. É porque a doença, ela separa você da família. Sim. Ela separa de uma maneira que você, quando vai para o hospital, a família às vezes não vê mais. É diferente, por exemplo, de você morrer num leito de hospital, mas tem ali a sua família te acalentando, dando um conforto, alguma coisa e tal. Você já se deparou com essa situação de óbito e como eu já vi também em hospitais, precisei ir, o desespero que vem porque não pode nem ver o ente querido. Você já se deparou com isso alguma vez? Sim, sim. Essa é uma doença que ela se coloca para todos como um grande desafio. A partir do momento que o paciente ele é internado com a suspeita de Covid ou com a confirmação do Covid, ele passa a estar sozinho. A família passa a receber notícias por um boletim médico, por uma ligação que acontece uma vez ao dia. Para quem já teve alguém querido internado, sabe o quão angustiante é você ter apenas 1 ou 2 horas para ver o seu parente, aquela pessoa que está internada. Eu não consigo imaginar a angústia, o sofrimento que quem está com um parente internado ou um ente querido internado passa aguardando 24 horas por uma ligação de alguém que não vai conseguir transmitir para você a certeza de que está tudo bem. É tão delicado, é tão difícil. Eu já vivenciei isso junto com alguns pacientes meus que tiveram familiares internados e aí me pediam: Ana, vê se você consegue saber se está tudo bem. O médico me ligou, disse que ele está estável, mas não sei, será que está mesmo? E isso é tão delicado, porque não é só o período da internação. Se a pessoa entrou e se recuperou e saiu, né, que é o que a gente torce muito para que aconteça, você tem um outro contato com o seu familiar, mas se ele interna e infelizmente a gente perde essa vida, se essa pessoa vai a óbito, não há nem a possibilidade de se despedir. Não há velório, o enterro é de caixão fechado, são poucas pessoas que podem acompanhar o sepultamento. Eu acho que é muito delicado depois a gente, inclusive, trabalhar a questão do luto, porque essa pessoa não vai ver seu ente querido após o falecimento. Você vai receber uma caixa de madeira fechada e vai acompanhar no máximo o sepultamento. Não foi raro e não é raro acompanhar famílias que têm mais de uma pessoa da família internada. Nós acompanhamos uma filha que estava com a mãe e o pai internado. Imagina a tensão, o peso emocional que essa pessoa estava sendo submetida. E aí ela fala, né? A fala dela, assim, eu acho que é algo que a gente precisa repensar. Meus pais estavam saindo para ir à feira, achando que não tinha nada demais, e se contaminaram. 2 idosos, os dois com mais de 70 anos, os dois se contaminaram. A mãe se recuperou, mas infelizmente ela perdeu o pai. E a mãe ainda estava internada quando isso aconteceu, só soube quando saiu, quando recebeu alta. Então, essa doença ela traz uma carga emocional, uma tensão muito grande, para além só das questões que rodeiam uma internação hospitalar. Eu acho que isso ultrapassa essa linha que quem já teve um ente querido internado sabe o que é. Mas o Covid ele traz um desafio ainda maior, que é o distanciamento completo
daquele que está internado. A gente só consegue vê-lo quando ele tem alta, se isso acontecer. E essa é a situação do doente e das famílias, mas a gente sabe também que vocês, profissionais, passam pelo mesmo drama. Eu, por exemplo, sei de pessoas, amigos médicos, que não vão em casa há dias, meses, para não se entrar em contato com a família. E pior, eu sei de médicos, amigos que foram a óbito, né? Muito mais lá no início, quando a coisa estava meio confusa, porque é uma doença que está todo mundo aprendendo junto, né? Sim. Ninguém sabe nada ainda muito bem. Vocês, como é que vocês estão reagindo a isso? A Quando, família, como é que vocês estão reagindo a isso? quando eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei em casa e meus pais falaram: as crianças não vão mais para a escola vai fechar. E aquele foi um dia e uma noite que eu fiquei pensando de que maneira nós vamos organizar isso. Né? E aí eu estou falando do lugar que hoje eu estou. Né? Eu sou mãe de trigêmeos, meus filhos têm 2 anos, casada e moramos eu, meu esposo, as crianças e meus pais. Né? Minha mãe diabética, acima de 60 anos, meu pai cardiopata e eu trabalhando todo dia como enfermeira. E ficamos pensando de que maneira nós íamos organizar isso, até que, por mais difícil que isso possa parecer, nós optamos para que as crianças saíssem do município do Rio com meus pais. Então, eu estou afastada dos meus filhos desde o dia 15 de março. 15, 15 de março, abril, né? maio, junho, julho. 4 meses que você não vê quatro seus filhos. meses. Eu tenho visto quando eu estou bem, quando testo negativo, eu vou vê-los. Mas ainda assim com receio, porque eu posso ter testado negativo, estar assintomática e estar sim contaminada. A gente Você já sabe que testou positivo alguma vez? não, graças Não. a Deus não. Tenho testado negativo. Mas isso tem exigido de mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, uma atenção redobrada. Né? Eu não tenho saído de fato nem para ir ao mercado. A última vez que eu fui ao mercado foi em maio. Né? Então, já tem aí 2 meses que eu não vou ao mercado. Eu saio de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E no trabalho eu tomo todos os cuidados, por mais difícil que possa parecer, porque não é simples. Eu lavo a mão a cada contato com o paciente 5 vezes, antes do contato com ele, depois do contato com coisas próximas. São 5 lavagens de mão por paciente. Além dos EPIs, eu passo o dia inteiro de máscara. O dia inteiro de máscara. Quando eu vou para o atendimento com o paciente, eu preciso usar protetor facial, capote. Então, para mim, causa muito estranhamento ouvir das pessoas que é muito difícil usar a máscara. Talvez seja, mas é muito mais difícil passar por uma internação. Então, o uso da máscara é uma questão de cuidado, de amor próprio, de cuidado com o outro. Não dá para negligenciar isso, porque ficar distante da família é difícil, mas eu sei que isso vai passar. Né? Eu tenho esperança que a vacina, de fato, ela venha e estejamos todos protegidos e possamos retornar ao nosso convívio, ao nosso contato, ter as pessoas que a gente gosta, próximo, ter meus filhos de volta comigo todo dia, e não só quando eu testo negativo, não só nos finais de semana, porque isso, sem dúvida nenhuma, não é fácil. Né? Eu tenho Agora, essa organização familiar para que isso seja viável, mas eu tenho colegas que não têm e que os filhos estão em casa e que a chegada em casa é tão tensa quanto a saída, porque a gente não sabe o que está levando para casa, né? Por mais cuidado que se tenha, estamos expostos, né? Então isso tem sido muito difícil, não só a saúde física dos profissionais, que por conta da tensão, do medo, acaba sendo afetada, mas a saúde mental também, né? A maneira como eu lido com tudo isso, a maneira como eu respondo a toda essa tensão, a toda essa incerteza, sem dúvida nenhuma tem sido um grande desafio para todos os profissionais. e
Você falou aí na questão dos profissionais, da aproximação com os pacientes. A gente tem o problema da testagem. Como é que está isso agora? Eu sei que você é de uma unidade particular e provavelmente o procedimento é hoje e é outro. Mas e no SUS? Como é que isso funciona? Porque no SUS Tanto não tem testagem. então, a identificação dos casos no Brasil ela ainda está muito longe do adequado. Nós deveríamos testar muito mais. A testagem precoce, a identificação precoce, ela vai nos garantir uma intervenção prévia antes do agravamento. No início nós dizíamos, até por orientação do Ministério da Saúde, que a hora de procurar um serviço de emergência era frente a uma falta de ar, uma dificuldade respiratória. Hoje a gente sabe que essa não é mais a recomendação mais adequada. Na verdade, se eu começo a sentir, a apresentar sinais e sintomas gripais, se ao segundo, ao terceiro dia eu não apresentar melhora, é hora de procurar o serviço. É hora de procurar seu médico de família, independente das condições clínicas prévias, ainda que você seja jovem, ainda que você não tenha nenhuma comorbidade. O recomendado hoje pelo Ministério da Saúde é que a gente comece um acompanhamento precoce para evitar o agravamento, porque quando se chega à falta de ar, à dificuldade respiratória, muito provavelmente nós vamos precisar de mais recursos técnicos, científicos, farmacológicos para dar conta do seu estado clínico. Mas, por outro lado, a gente não tem à disposição uma testagem para massa, para grande população. Então, hoje isso fica mais apertado. A gente sabe que as unidades básicas de saúde do município do Rio de Janeiro começaram a receber testes rápidos para a Covid-19. Então, isso começa de alguma maneira a ser ofertado à população, ainda que não da maneira satisfatória, mas eu acho que isso é um aceno para um caminho melhor, né, onde a gente consegue testar a população e tratar ela de maneira precoce, evitando o agravamento, evitando a necessidade de leitos de UTI, diminuindo, se for necessário, a internação, o tempo de permanência desse paciente na internação hospitalar, que hoje, quando eu não faço isso, eu tenho uma internação média de 14, 15 dias em leito de UTI. Isso é muito quando eu tenho uma contaminação alta como o Covid traz para a gente. Então, a testagem ela ainda é um desafio. No SUS ela tem começado, principalmente pelas unidades básicas de saúde, as clínicas da família, mas sem dúvida nenhuma a gente precisa melhorar isso, melhorar essa testagem da população. E tem o tempo de resposta também do resultado, né? Porque há casos que a pessoa testa e acaba às vezes morrendo antes de saber o resultado. Você sabe disso, né? Sim. Pessoas fazem o teste e o teste não vem, a resposta não vem. E aí? Exatamente por isso é que a testagem ela precisa ser precoce. Eu não posso fazer uma testagem apenas quando eu já estou com uma dificuldade respiratória. O que o Covid tem demonstrado, né? Existem estudos que mostram que nós acabamos desenvolvendo uma resistência à baixa oxigenação no sangue. Então, eu estou saturando, ou seja, eu estou com uma dosagem menor de oxigênio no meu sangue, mas eu estou bem. Eu não estou ainda com dificuldade respiratória. Então, por isso que quando eu apresento uma dificuldade respiratória, a minha saturação, a quantidade de oxigênio disponível no meu sangue, ela já está muito abaixo do aceitável. Então, hoje a recomendação, e isso é dinâmico, isso vai mudar, é uma doença nova. Nós estamos ainda estudando, aprendendo com essa doença, aprendendo como ela se comporta. E a gente precisa ficar antenado, buscar fontes de informação seguras, verídicas, porque a gente, infelizmente, está no tempo da fake news. Então, é importante buscar fontes de informação seguras para que a gente saiba de que maneira eu me comporto. Hoje, por exemplo, a recomendação já não é mais esperar a falta de ar para buscar um serviço de emergência. Eu já devo buscar isso após o terceiro dia em que eu não apresente melhora, em que eu ainda apresente fadiga, um cansaço. Já é hora de procurar o meu serviço de saúde, a minha clínica da família.
Você falou em falta de ar, não espera a falta de ar já no terceiro dia, se não melhorar e tal. Essa é uma dúvida que eu tenho, talvez seja de outros também. Essa janela aí, é o tal dos 15 dias, como é que isso realmente funciona? Contaminou hoje, não sabe que está contaminado. Tem que esperar 15 dias para apresentar sintomas ou antes dos 15 dias ele já pode ter os sintomas? Porque no início se falava em 15 dias, mas hoje a gente vê casos antes, não é Sim. isso? A incubação, o período máximo de incubação que se observa são entre 14 e 15 dias. Mas eu posso me contaminar hoje e já apresentar sintomas em 4, 5, 6 dias. Esses 14 dias é o teto máximo do período de incubação do Covid-19. Eu posso apresentar os sintomas antes, então é importante ficar atento porque o Covid-19 ele apresenta sintomas muito parecidos com a gripe. A coriza, a congestão nasal, a tosse. Então pode se confundir, principalmente porque nós estamos no período sazonal, que é o período da gripe, da influenza circulando, de outras infecções respiratórias. Isso pode acabar trazendo alguma dificuldade de reconhecimento. Então, por isso que é a hora de buscar o meu médico de família, minha enfermeira de família de referência, para que a minha equipe possa me acompanhar, me orientar em relação aos sintomas, ao que a gente espera de resposta do tratamento que vem sendo realizado e, se for necessário, iniciar um tratamento precoce para evitar agravamento. Perfeito. Agora, Ana, outra pergunta aqui você leu ou deve ter sabido alguma coisa sobre a possível transmissão pelo ar? A Sim, OMS teria dito alguma coisa sobre isso? Isso é sim. preocupante? Sim, a gente volta no ponto que, por se tratar de uma doença nova, quem não lembra da chikungunya, né? Quando ela surgiu, pouco se sabia como ela se comportava. Ao longo do tempo, a gente foi descobrindo, né, o que a chikungunya era capaz de provocar, e a mesma coisa tem acontecido com o Covid. É uma doença muito nova, em que a gente tem buscado de forma incessante, a comunidade científica tem buscado informação, e isso é dinâmico. Aquilo que se conhece hoje, amanhã a gente já pode chegar à conclusão de que não era bem assim. E não é porque não se sabia, é porque a gente não tem informação suficiente para uma doença que tem menos de um ano de circulação entre os humanos. Então, isso para nós é motivo, sem dúvida nenhuma, de preocupação a partir do momento que eu tenho uma circulação pelo ar, essa transmissão poder acontecer pelo ar. Isso ainda não está fechado, eles estão investigando, eles identificaram sim partículas suspensas no ar. Pode sim acontecer a transmissão pelo ar. E aí o que a gente vai precisar entender e trazer a informação para a população é qual é o tempo que essa partícula fica suspensa, qual a distância, em que condições isso acontece, o que eles ainda estão, esse estudo ainda está em andamento. Mas pode sim amanhã a gente abrir o site da OMS e ter lá, foi comprovada a transmissão pelo ar. E aí é mais um desafio, porque aí não sei se a nossa máscara caseira hoje tão difundida, se ela vai ser capaz de dar conta de frear esse vírus por transmissão no ar. Que até o uso da máscara ele precisa ser ensinado, porque assim, de alguma forma, eu vou te contar isso, eu estava numa unidade hospitalar e era tudo distante, né? Um aqui, outro ali, outro ali, outro ali. E aí eu sentei aqui, dois bancos, mas acontece que veio uma pessoa e sentou do meu lado. Eu fico constrangida, a pessoa senta, eu levanto. Assim. Falei, não, eu vou segurar a onda, eu estava de máscara. E a pessoa do meu lado, ele estava com a máscara aqui no queixo. Aí ele assoou o nariz. E aí o que ele fez? Ele pegou a máscara, limpou o nariz e botou a máscara de novo no lugar, no queixo. Mas só que aí quando ele fez isso, aí já perdi a etiqueta e já saí, né? Mas ele foi logo chamado, o que ele fez? Ele tirou a máscara, assuada,
gente botou aqui e foi lá. Ele está de máscara, ele não pode ser criminalizado, ele não pode ser multado, ele não pode ser nada. Mas o que ele anda fazendo com aquela máscara? As pessoas não têm consciência. Eu gostaria que você falasse sobre isso, por favor. Sim, o uso da máscara por si só, ele não é capaz de conferir proteção. Então, a máscara ela precisa ser usada e manipulada de maneira adequada. A partir do momento que eu toco na região frontal da máscara, eu contamino essa máscara. Então, eu não devo, em hipótese alguma, tocar a região frontal da máscara. Todo e qualquer ajuste deve ser realizado pelo elástico, que normalmente fica atrás da orelha. Existem alguns modelos que ficam no alto da cabeça. A partir do momento que eu manipulo ela de uma forma diferente, aquela máscara ela está contaminada. O veículo maior de contaminação. Exato, quando eu toco aqui na máscara, eu contamino ela. Todo o ajuste ele deve ser realizado pelo elástico, no máximo naquela região acima do nariz, para ajuste, principalmente para quem usa óculos, isso é um desafio, mas em hipótese alguma eu devo tocar a parte frontal da máscara. Minha mão normalmente é o maior veículo de contaminação, de transmissão, de infecção cruzada, então não deve ser utilizado dessa forma. A outra coisa que a gente tem visto, acho que quem circula, né, e quem está em contato sabe que o uso da máscara caseira ele deve ser no máximo por 2 horas ou se ela ficar úmida antes. Então, eu usar a mesma máscara de pano caseira o dia inteiro, eu não estou me protegendo. Então, esse é mais um cuidado que tem que se ter. Se eu vou sair e vou ficar o dia inteiro na rua por alguma razão, eu preciso ter mais de uma máscara. Eu preciso trocar aquela máscara se ela apresentar umidade ou se ultrapassar o período de 2 horas. A mesma orientação é também dada para o uso de máscara cirúrgica. Ela também deve ser trocada. Ela não é capaz de fazer uma barreira por um período longo. A única que é capaz de fazer por um período maior é a máscara N95, que tem sido utilizado por profissionais de saúde, até pela escassez no mercado. As demais, elas devem ser utilizadas no período máximo de 2 horas. Trocada, lavada com água e sabão, deixar secar e então reutilizar, tomando os cuidados em guardar em local adequado, separar as máscaras limpas das máscaras sujas, senão eu estou apenas trocando o vírus de lugar. Estou tirando da máscara suja e passando para a máscara limpa, estou tirando da minha mão e passando para a máscara. Isso não vai conferir proteção a ninguém. E pelo que a gente está vendo, né, pelo que você está nos orientando com a sua experiência, a questão do uso da máscara, ela pelo menos vai durar durante um tempo, né? Não existe a possibilidade de... Não. Ainda que a vacina chegue, se a vacina chegar até o final do ano, até que tenhamos a população vacinada e imunizada, isso vai levar tempo. Então, a gente deve ainda conviver com esse vírus por mais um ano, no mínimo, sendo muito positiva na expectativa. Mas isso não vai nos desobrigar do uso da máscara. Assim como a gente vê em outras questões em relação à imunização. A vacina da gripe é uma vacina que está à nossa disposição há mais de 10 anos e nós ainda não conseguimos vacinar a população-alvo, que são as crianças, gestantes, puérperas. O idoso ele está mais coberto, assim, a nossa cobertura está bem melhor em relação ao idoso quando eu penso em vacina da gripe, mas em relação à gestante, a mulher no pós-parto, a criança, a cobertura ainda é baixa. Então, nós não temos como garantir que, ao termos uma vacina disponibilizada, que nós vamos conseguir conferir imunidade para todos, porque a nossa população nem sempre responde à chamada pela vacinação. Isso vai ser um novo desafio. Um novo Garantir que desafio. a população esteja coberta através da oferta da vacina. Tem uma questão que eu queria falar com você a respeito da pandemia
nós tivemos os casos dramáticos dos países europeus, Itália, Espanha, e até mesmo mais aqui para a nossa parte, aqui no Equador, Américas. Esses países, de alguma forma, eles conseguiram segurar a onda por um período doloroso e agora estão aos poucos voltando às suas atividades. Alguns até voltaram, viram que não deu certo, deram lockdown de novo e tal. Você acha que nós chegamos aonde chegamos porque fomos negligentes no início, demos pouca atenção para aquilo que era uma verdade mundial? Sem dúvida. Eu acho que o fechamento de maneira adequada, ele não aconteceu. Nós fizemos um fechamento parcial, pouco comprometido, pouco responsável, acabamos ampliando o fechamento dos serviços, mas de maneira inadequada. E por isso que nós vivenciamos uma quarentena longa, mas pouco eficaz. Não foi tão eficaz quanto poderia ser se nós tivéssemos feito de fato o fechamento como vimos em outros países. Era comum, no meu trajeto eu passo por alguns, no meu trajeto de casa para o trabalho eu passo por alguns shoppings, mercado, o shopping fechado, mas ainda com circulação de pessoas quando ele tinha mercado dentro. Lojas de material de construção, redes de lojas de material de construção grande, lotadas, o estacionamento lotado. Então eu não estou indo trabalhar, mas eu estou indo para o mercado com toda a minha família. A última vez que eu fui ao mercado, em maio, eu vi diversas famílias compostas por pai, a mãe, a criança, bebês de colo, amamentando no meio do mercado, num cenário de pandemia. Então, isso, sem dúvida nenhuma, não é um cenário de lockdown adequado, que daria uma resposta eficaz e eficiente se fosse feito da maneira adequada. E não é isso que nós vimos. Infelizmente, a nossa resposta frente ao lockdown não foi satisfatória e por isso nós chegamos aonde chegamos. É esperar que a reabertura dos serviços não nos traga uma curva crescente novamente. E isso me preocupa porque eu acabei de ler agora, conforme te falei no início, que eles estão divulgando, assim, como é que você vê o papel da imprensa nessa história? Porque a cada notícia que se dá, o povo reage de maneira conforme ele lê e interpreta. Então, se os governos, sem citar nomes nem esferas, dizem, vamos embora que está tudo bem, vamos embora que está tudo certo, o povo vai. Qual é a base científica que esses governos, seja ele qual for, não quero saber, têm para determinar que você pode botar todo mundo na rua, que você pode separar? Recentemente tivemos aquela confusão lá no Leblon. Isso deixa o povo com a cabeça muito atormentada. Sim. Vou, não vou? E quem fica é crucificado. Quem mantém a quarentena é crucificado porque é medroso, e o velho discurso do que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Não estou aqui dizendo que as pessoas não tenham que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que reativar a economia, sim. Mas, Ana, vamos considerar que nós estamos num município que existem bairros que não tem nem saneamento básico. Sim. E isso Vai impacta trabalhar onde? diretamente. Eu acho que, como nós havíamos dito, o problema não está em retornar às atividades. O problema está na maneira como nós estamos retornando. A sensação é que nós estamos retornando porque acabou. E, na verdade, não é isso. Nós deveríamos estar retornando com a consciência clara de que nós vamos sim retornar, nós vamos sim reabrir, mas os cuidados eles precisam ser redobrados. E o que nós estamos vendo é que os cuidados estão sendo negligenciados, ridicularizados, desrespeito a autoridades públicas, a servidores públicos, guardas municipais, a força policial sendo desrespeitado, né? Como se fosse alguém que está impondo algo que
que não é a realidade, não é isso. O distanciamento social, evitar aglomeração, faz parte desse processo de reabertura para que ele dê certo. Porque se ele não der certo, nós não temos que ter dúvidas. Nós vamos voltar ao processo de fechamento. Porque o sistema público de saúde e o sistema privado de saúde, seja ele qual for, não vai